Bom dia a todos. Bom dia a você que está em casa. Que Deus continue a falar conosco, falar contigo. Que possa assim ser abençoado neste dia. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Aproveitando um pouco que nós estamos estudando na escola de discípulos, lendo o livro de Êxodo, também aproveito para afirmar aqui que, excepcionalmente nessa semana, nós teremos a aula na segunda e quinta-feira. Então, quinta-feira, nós fazemos sexta, então vale lembrar que na quinta-feira que nós teremos a aula. Então, excepcionalmente, nós estaremos fazendo por causa do grupo familiar que foi para sexta-feira. E aproveitando, vamos continuar, da última vez eu falei um pouco sobre Moisés, e continuaremos um pouco nesse chamado. Então, capítulo 14, versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Algumas versões que marchem. Eu, às vezes, gosto de perguntar o que está no coração das pessoas para eu poder estudar na Bíblia. Às vezes, uma pessoa... Eu gosto de trazer... Esse foi um assunto também que, conversando ali numa conversa, houve alguns comentários, achei interessante. Tem uma... olhando ali para a Leiliane, eu lembrei também, ela falando... A gente estava falando da passagem que fala do pai que tem seus 2 filhos, o filho pródigo. Também é algo que eu estou estudando. Eu gosto de... eu passo alguns momentos, e Êxodo tem sido atual, por nós estarmos lendo, estarmos ali entrando no texto de maneira a compreendê-lo, de maior compreensão. Também é algo que tem chamado a minha atenção. No período que eu estive com Covid, logo saindo desse período, que foi desde esse momento que eu estava ali também meditando sobre isso, a minha esposa, a Paty, ela precisava pegar um remédio, e ela queria uma carona de carro, falou assim, e era próximo, eu falei, vamos de bicicleta, isso aí já foi o primeiro desafio, que era ir de bicicleta, e ela a princípio disse ok. E eu na verdade ela comentou que era na mesma galeria que tem a academia, e eu falei, podemos aproveitar e ir para a academia, porque a gente já pega o remédio, anda de bicicleta, eu saio desse período aqui, faço alguns exercícios, eu gosto de fazer exercícios principalmente por causa da minha coluna, que desde que eu comecei parei de sentir dor, você fazendo da maneira correta, parei de sentir dor, porque você fortalece, você para a inflamação, e mesmo sendo diagnosticado com hérnia de disco. Então, eu gosto de manter. E às vezes é um desafio, principalmente quando você fica parado, você ficou um tempo sem fazer esse exercício, Nós fomos juntos, eu percebi que se eu fizesse muito esforço, não ia ser bom para mim, eu já percebo logo, vou passar mal, peguei leve, mas é algo que a gente tem que fazer com prudência. Mas eu precisava me esforçar, porque algo estava querendo criar um impedimento para eu poder continuar aquilo que iria me fazer bem, naquele exercício. Então, muitas vezes, para nós avançarmos em nossa vida, nós precisamos romper, nós precisamos ter uma posição, nós precisamos assumir alguns riscos. E existem coisas no nosso passado que às vezes nos causa medo. Por exemplo, quando eu comecei a fazer exercício, eu já passei tão mal que eu fiquei parado, de que eu começo a suar, eu tenho que ficar sentado, a sensação é horrível. Você pensa que você vai morrer, assim, é uma sensação que você não sabe se vai sair daquela situação. E você não tem o que fazer, aí eu só fico parado ali, suando, pingando, começa a pingar. Então isso faz até você querer sair daquilo ali, fala, eu não vou continuar.
mas eu tenho que ir mais devagar. Se eu estou voltando ao exercício, não posso me esforçar. Então eu percebia, aqui está bom, é esse esforço. Mas aquele passado, das vezes que eu passei mal, poderiam me impedir de continuar esse processo de me exercitar e voltar a uma forma aceitável, uma boa forma, né, dentro das nossas limitações, né? Às vezes, nós olhamos para frente e parece ser inútil lutar. Eu não vejo condições de prosseguir. Como eu vou prosseguir se o meu passado traz lembranças de que parece que não adianta? Qual eram algumas lembranças de Moisés? A rejeição dele. Ele foi rejeitado no povo, passou 40 anos, teve que fugir. O conforto também pode ser algo, porque, olha, me esforçar nisso aqui, eu vou sair daquele meu conforto. E esse conforto pode me enganar. Eu posso preferir manter um tumor dentro de mim a enfrentar um tratamento, por causa da dor e o medo do tratamento. Avançar pode também significar começar do zero. Avançar pode significar vencer aquilo que mais tememos. E no momento em que nós estamos diante daquilo que nós mais tememos, Deus pede de nós uma postura e uma posição. E eu pergunto, e vocês não precisam responder: quem aqui nunca teve vontade de ficar parado? Quem nunca teve medo do futuro? Quem de nós poderá falar que nunca o futuro me assustou? Vamos abrir novamente em Êxodo, capítulo 13, versículo 14. Êxodo 13, versículo 14. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem: que significa isto? Diga-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem: que significa isto? Diga-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Vamos orar. Senhor, que eu não venha a estender além daquilo que o Senhor tem a falar, Senhor. Que eu não venha me apoderar daquilo que é teu, Senhor. Que eu não venha usurpar, ó Deus, a tua palavra, mas que eu também não limite, ó Deus, o teu poder, Senhor. Que eu não limite a tua glória, Senhor. Que eu não limite, ó Deus, aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, e eu peço a ti, Senhor, fale conosco, Deus. Seja Senhor na nossa vida, Senhor, como o Senhor tem sido. Mas, eu repito, seja Senhor na nossa vida, de maneira que nós venhamos a reconhecer, ó Deus, a tua mão poderosa sobre nós, Senhor. A tua mão poderosa, ó Deus, conduzindo a nossa família, Senhor, no meio desses desafios, pedindo a nós, ó Deus, uma posição, e que nós possamos assumir a posição que o Senhor pede a nós, Deus. Possamos estar diante de ti, ouvindo a tua voz e seguindo com coragem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Após Deus matar todos os primogênitos do Egito, junto também o filho de Faraó, herdeiro do trono, quando aquilo que nós sabemos que foram as maravilhas de Deus no meio do Egito, Moisés inicialmente não tinha condições de ir, não queria, e Deus fez promessas, e ele ali
passa por experiências com Deus, aonde Deus faz maravilhas, aonde Deus faz separação entre o povo de Deus, o povo de Israel e o Egito, aonde pragas não chegam no arraial, no lugar aonde os israelitas estavam. E Deus, por último, mata os primogênitos. Deus fez ali uma aniquilação daquilo que seria o Deus do mundo com os seus deuses e as forças malignas que estavam por trás do que acontecia no Egito. Deus estava subjugando tudo e da mesma maneira como se ele colocasse agora aquilo que seria a continuidade dessa geração, eu estou mostrando que eu subjugo a tudo. Todos esses poderes malignos estão por terra. Depois disso tudo, Deus traz novas lembranças para Moisés, novas experiências. E ele, da mesma maneira, depois desse último acontecido, dessa última praga, e Deus diz: agora Faraó deixará o povo ir. E não só deixará, no momento, isso está, não vamos ler, mas em Êxodo 12, no momento, os próprios egípcios expulsam o povo dali. É como se eles tivessem vomitado aquele povo, porque não dava mais liga, eles não tinham mais como ficar ali. E eles saiam daqui, porque esse povo de fato tem uma separação. Quando nós estamos também paralisados, o que nós precisamos fazer? E no início aqui Deus estabelece um lembrete para as gerações. Quando nós estamos paralisados e precisamos avançar, as lembranças de nossa caminhada de Deus irão nos mover. As lembranças que nós temos da nossa caminhada com Deus fará diferença na sua vida. Porque nós temos lembranças boas e ruins. E ruins que eu digo antes de andar com Deus. Mas as lembranças que são das vitórias que Deus tem dado a você precisa ser fincado de uma maneira que você não venha a esquecer. Mas a nossa mente esquece de experiência em experiência. E nós precisamos ser forçados a lembrar, nós precisamos orar e dar ordem à nossa alma para lembrar quem é o Senhor. E Deus diz para lembrar, Deus diz para falar para a geração. E nesse momento que nós lemos que, por que clamas a mim? É a pergunta de Deus lá na frente. Por que clamas a mim? A oração a Deus precisa ser seguida de ações. Sem ações nós não teremos resultados. Nós precisamos ter resultados. Quem aqui quer ter resultado na sua vida? Nós precisamos, a partir da oração, ter ações. Qual ação você precisa ter para poder avançar? E há tempo para tudo que nós fazemos nessa terra. Em Eclesiastes 3 diz sobre isso. Há tempo, então, um momento em que você vai orar, e há um momento em que você precisa ter uma ação. Então vamos lembrar um pouco da mão poderosa do Senhor. A mão poderosa de Deus. Quando os seus filhos lhe perguntarem: o que é isso que está acontecendo? O que significa isso aqui na nossa casa? Por que nós servimos a Deus? Com mão poderosa, Deus me tirou da incredulidade. Com mão poderosa, Deus guiou a nossa família até aqui. Com mão poderosa, Deus fez a gente ser quem a gente é. Com mão poderosa, Deus me libertou do pecado. Com mão poderosa, Deus está escrevendo uma história diferente na minha família, na nossa cidade, na nossa igreja. E é por isso que nós somos cristãos, é por isso que nós lançamos desafios, é por isso que nós estamos caminhando. Deus tem propósitos na vida da sua igreja, na vida daqueles que são igreja. E Deus tem um chamado para muitas pessoas ainda. Eu preciso saber
que é a mão do Senhor que me fez estar aqui, que faz com que eu esteja aqui nessa manhã, nesse domingo. Lembrar de Deus é importante. Lembrar do que Ele fez, quem é Deus na sua vida. Então passe esses momentos lembrando quem é Deus. Fale para a sua alma quem é o Senhor na sua vida. Os meus filhos precisam saber, a minha geração precisa saber. Eu preciso proteger a minha casa, eu preciso proteger os meus amigos, eu preciso proteger as gerações que estão adiante de nós. A mão do Senhor é poderosa e ela nos sustentou até aqui. Ela sustentou no momento em que eu estava mais quebrado, no momento em que eu pensava que não ia conseguir. Era um desafio que hoje eu consigo fazer. O de hoje está mais difícil, mas Deus me sustentará da mesma maneira. Eu fui retirado de um estado que eu não posso voltar mais. Eu fui retirado da escravidão. Filho, filha, geração, fomos retirados da escravidão. É por isso que nós somos cristãos. É por isso que nós somos evangélicos. É por isso que nós seguimos a Bíblia. Filho, siga a palavra de Deus. Que a minha casa siga a palavra de Deus. E eu não posso voltar mais para esse passado. Eu não posso olhar para trás. Eu preciso ter uma posição diante de Deus. E eu preciso me lembrar quem eu era e quem eu sou. No versículo 16, isto será como sinal em sua mão e marca em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Sinal na mão e marca na testa. Eu me recordo de Apocalipse, no capítulo 13, no capítulo 14, 9, fala da marca da besta. No 9, especificamente, da marca da besta na testa e na mão. E aconteceu algo nesse período muito parecido com o que acontece nos dias atuais. Eu não vou colocar chip na minha mão, por causa da questão orgânica. Não vou colocar dentro da minha pele. Mas as pessoas ficam preocupadas em ser a marca da besta. E aqui eles usavam também filactérios, que eram bolsa de couro com frases da lei, que eles ficavam na mão e na testa. Olha o literal, deixando perder o que é uma metáfora. O literalismo excessivo é um perigo. E o que ele está dizendo aqui? A marca é nas suas atitudes, no seu pensamento. Precisa marcar os pensamentos que nós temos, a nossa lembrança. Essa é a marca. O nosso intelecto tem que estar voltado para as coisas do alto. A nossa forma de pensar. Eu preciso ter, então, como diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São aonde eu toco, onde eu coloco a mão, aonde eu estou colocando a mão, onde está o meu pensamento, a minha mente, é voltada para quê? É uma renovação interior, é uma mudança que Deus faz de dentro para fora. É o Senhor tomando controle da nossa vida. É o Senhor sendo Deus. É o Senhor sendo teu Pai. E Ele te chamando de filho. Essa é a marca. Reconhecer que você o ama. E que você se esforça. Sabemos que não acertamos sempre, mas que você se esforça para ser esse filho de Deus. Essa é a sua vontade, ser servo do Senhor. Essa é a marca que você tem na sua mente, nos seus pensamentos, a marca de Cristo, pensamentos de Cristo, vontade de fazer aquilo que Cristo fez, e pedindo a Ele: Senhor, me ajuda, perdoa, ó Deus, os meus pecados,
Renova a minha mente, Senhor. Deixa a minha mente cativa a Ti, Senhor. Que ela seja escrava de Ti, Senhor. Sabendo disso, no versículo 17 e 18, por que ser renovado? Por que ter essa marca? Por que ter essa lembrança? Veja como é a nossa vida. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Deus estava no controle. Esse controle de Deus é a nossa garantia, a nossa segurança, é a nossa necessidade de ser renovado. O controle de Deus estava sendo exercido. A rota escolhida é do Senhor. E era uma rota mais longa. E às vezes, por que não ir pelo caminho mais curto? Porque eles não estavam preparados. Eles não iam ver nada atrás, iriam recuar. Eles iam olhar assim: eu não vou, porque ali é como se eu estivesse querendo entrar numa embaixada protegida de uma grande nação, ou num lugar que é uma rota muito importante, e ali é bem protegido, e eu vou ter guerra com a grande potência, com os Estados Unidos. Eu não vou conseguir passar. Então eles iam olhar aquela rota protegida. Olha, os egípcios já estavam com medo, e Deus sabia que eles não estavam preparados para aquela rota. Eles iriam voltar. Às vezes é necessário, é uma caminhada. O caminho mais curto, talvez você não suportaria, ou você não suportaria. O caminho mais curto faria você recuar, mas o objetivo de Deus é nos fazer avançar, nos preparar, nos treinar, para nós compreendermos, nós termos essa mente renovada, conseguimos ter essas lembranças bem fixas no nosso coração, e no momento em que nós estamos tremendo, nós podemos clamar a quem nós de fato temos que clamar. O Senhor conhece a nossa fragilidade, conhece o nosso coração, e é por isso que nós somos treinados. E não é assim o treino? Se eu fosse na academia naquele momento e fizesse o treino que eu estava acostumado a fazer, eu iria passar mal, porque eu preciso acostumar o meu corpo, eu preciso criar ali, né, uma leitura, uma memória, e não só uma memória, mas também ter se condicionado para aquilo, estar preparado, e por isso nós somos treinados. O caminho direto era um caminho poderosamente defendido pelos egípcios. O Senhor não os tirou como fugitivos, mas os estavam treinando, e eles estavam em marcha, eles estavam avançando, eles estavam preparados para lutar. E Jesus e Deus nos treina para nós podermos, nessa caminhada, estar como marchando numa luta, preparados. Mais que um sentimento, é uma demonstração de fé nas promessas de Deus que nós vemos nessa caminhada. Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Está no versículo 19 de Êxodo 13. José estava vendo à frente. É um reforço do controle de Deus. Gerações à frente, que iriam somar cerca de 400 anos. José não sabia, talvez aquele tempo, talvez já tinha sido dito, mas ele sabia que tinha uma promessa.
E ele sabia que eles não ficariam ali. É uma demonstração de fé nas promessas. Nós precisamos lembrar do que Deus fez e das promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus pessoais que você tem? Todos têm promessas pessoais. E a promessa que Deus tem para a igreja também, as promessas coletivas, as promessas que são para todo o povo. Nós precisamos ter fé. Tudo o que está acontecendo envolve fé. Fé também nessas promessas. Lembrar da mão poderosa de Deus vai nos ajudar. Lembrar do controle soberano de Deus. E José, nesse período aqui que ele fala isso, ele não considerou o Egito o lar dele, mesmo com todas as regalias, mesmo com todas as conquistas, com conforto. Precisamos viver num plano maior do que o plano terreno. E eu pergunto, onde é o seu lar? Onde tem sido o seu lar? Onde é o nosso lar? Acima de conforto, acima de problemas, desilusões, acima do dinheiro, de bens materiais e riquezas, acima de qualquer coisa que nós possamos conquistar nesta vida. O nosso lar está acima daquilo que é terreno. José estava olhando à frente, ele estava visualizando algo. Ele, não é essa a minha promessa. É óbvio que nós precisamos comer, nós precisamos nos alimentar, nos vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus, não é isso? Todas essas coisas serão acrescentadas, porque o Pai sabe que vocês precisam, não é isso? O Pai sabe da sua necessidade. E se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ao nosso Pai Celestial, porque agora Ele é nosso Pai. O próprio Senhor leva o povo para o deserto. Os israelitas partiram, Êxodo 13, 20, de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Imaginar que para aquele lugar com aquelas temperaturas, alguns lugares têm variação maior, ali alguns dizem 47, calor 50, outros colocam um frio negativo, outros colocam frio de 11 graus, então vai depender da região, né? Quem sou eu para brigar com hoje em dia a ciência, né? A ciência está toda perdida, o conhecimento, eles estão perdidos, não estão sabendo, no seu conhecimento, né? A geleira derrete, mas aparece uma ilha no meio do mar, né? Aí fala que tem... A ciência está um pouco confusa também, porque, no geral, abandonaram Deus. E eles foram conduzidos para o deserto por Deus. Se nós somos chamados por Deus, já parou para pensar que quando Deus conduz, e Deus nos conduz para lugares para nós sermos treinados, o próprio Deus estava conduzindo o povo, será que o deserto poderia ser um lugar agradável? Principalmente se você morar numa grande cidade, numa metrópole, ou num local que tenha tudo, e você vai para um local que não tem nada, né? Hoje, por exemplo, se tivesse um calor muito forte, você tem um ar-condicionado do outro lado. Por que estamos fazendo culto naquele calor? Por que estar naquele lugar se ainda não tivemos condições de comprar o ar-condicionado? Deus tem controle de todas as coisas. E nós precisamos nos lembrar disso. Deus tem o controle de todas as coisas. Precisamos crer na palavra, crer
e lembrar naquilo que Deus fez, crer nas promessas de Deus, crer no que Ele tem feito, falado a nós. E o deserto também pode ser um lugar que você poderia entender que é um local de treinamento. Nós precisamos ser treinados. Deus não fez de maldade, Deus fez por amor. Vocês vão pegar o caminho mais longo, porque eu não quero que vocês se percam. Eu não quero que esse povo, aquilo que está para eles fazerem, que eles desistam. Então, vejam que eu guiarei vocês em tudo, ainda que vocês murmurem, ainda que vocês reclamem. Eu faço um treinamento porque eu amo o meu povo, e eu tenho um alvo de libertar, de que vocês morem comigo eternamente. Essa é a vontade de Deus para todas as pessoas. Todos são chamados a adorar e glorificar o Senhor. Todos são chamados para serem treinados por Deus. Nem todos aceitam. Nem todos querem estar com Deus. E se nós não queremos estar com Deus aqui nessa vida, nós não aprendermos aqui, acreditem, vai ser chato lá também. Você não irá querer ficar com Deus, você vai querer sair da presença de Deus. E Deus quer que você tenha prazer em estar na presença dEle, que você veja nele aquilo que vai saciar a sua fome e a sua sede. Eu tenho sede, mas eu sei que eu tenho um Pai. Eu sei aonde eu posso obter, eu posso saciar aquilo que tem dentro de mim de fome, aquilo que a minha alma precisa, aquele terror que eu sinto dentro de mim. Eu tenho um Deus que me fortalece, que me treina, que me dá direção. Eu tenho um Deus que me protege. Deus é um Deus de proteção e é um Deus de crescimento. Ele estava levando aquele povo para crescer, porque Ele visualizava aquele povo e visualizava nós aqui, pregando, ouvindo, estando aqui glorificando ao Senhor, sendo igreja do Senhor. Ele tinha um propósito muito maior, de salvar muitos e muitos, por gerações. Um local de morte e de seca é o deserto, de escassez e desespero, se não houvesse Deus. O pior local, com a presença de Deus, sai água, brota flores, gramado, árvores. O pior local tem vida, porque Deus é a própria vida. Nós não podemos matar a vida, só se ela se entregar. Mas ainda assim a morte não resiste, ela se desespera, porque ela não consegue conter a vida. E foi assim com Cristo. A morte não suportou segurar Jesus. Foi um momento em que a morte foi procurada, foi quando Cristo: eu venci a morte. E Cristo venceu a morte para nos dar vida, e vida em abundância. Por isso o crescimento. Um local de morte e de escassez só é de fato morte e escassez. O deserto só é assim quando não há Deus. Só é um local de morte quando não há Deus. O pior local, a pior área, quando tem Deus, a morte não suporta essa presença, esse espírito que tem no povo dele. Sai vida, porque tem Deus dentro de si, porque é o Senhor Jesus quem domina todas as coisas. Durante o dia, versículo 21, o Senhor ia adiante deles, Jesus vai adiante de nós, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. Sem Deus, que é um local de morte, porque o Senhor vai adiante de nós e nos guia no caminho.
e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Porque nós caminhamos nesse lugar, porque é o Senhor quem nos guia, nos aquece, nos dá luz, nos mostra na escuridão para onde nós devemos ir. Nós não estamos desnorteados, perdidos. A presença de Deus de dia e de noite, suprindo cada necessidade da igreja do Senhor, do povo de Deus, querendo iluminar e chamando a todos para adorá-lo. A presença de Deus é constante. Quando Deus nos chama, Ele caminha conosco o tempo todo nesse local de morte. E diz, no versículo 22, a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nós não estamos sozinhos e nós não ficaremos sozinhos. Nunca ficaremos desamparados, porque o próprio Senhor enxuga as nossas lágrimas. Ele dá ânimo ao cansado e Ele dá o seu espírito aos que o pedem. Senhor, me dá o seu espírito. Eu quero receber força, intrepidez, coragem. Eu preciso ter os dons espirituais para poder caminhar. Ele concede àqueles que o pedem. Nós não caminhamos sozinhos. E Deus, vamos um pouquinho mais à frente, capítulo 14, versículo 2. Mudem o rumo e acampe pelo de Pi-Hairote, entre Midgol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O Senhor instrui para mudar o rumo e ir à beira-mar. Na vida nós somos orientados, nós precisamos dessa orientação. E se algo precisa mudar, Deus te orienta. Deus traz a nós. Essa caminhada é dinâmica, é um relacionamento em que Deus nos pede uma posição, mas Ele se relaciona conosco. Mas nem sempre faz sentido ao nosso intelecto essa mudança. Não faz, porque como eu vou chegar? Você já ficou assim? Mas como eu vou fazer isso? Parece que não adianta. Eu já tentei. Eu fiquei a noite toda pescando aqui. Mas nós precisamos falar mais sobre a tua palavra. Eu vou de novo, porque é a tua palavra. É o Senhor quem está falando. Ele está falando, volta lá e faz de novo. Ou então vai por aquele caminho. Mas parece que nada dá certo às vezes. O que adianta? Mas nós precisamos nos lembrar. Ninguém fica perdido quando orientado pelo Senhor. Ninguém fica perdido. Ninguém se perde. Os inimigos são confundidos. Porque Deus dá uma instrução que não parecia fazer tanto sentido, mas Ele mesmo diz, no versículo 3, o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Estão sem orientação. Esse Deus os abandonou. Deus abandonou. Deus não vai mais dar orientação. Eles estão perdidos, não sabem para onde ir. E faraó vai seguir. E Deus ainda continua. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá, para que ele seja glorificado. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Pode não fazer sentido. Parece que então esse povo não sabe, já não foi pelo caminho mais curto e agora está vagando no deserto. Esse Deus não é um Deus de provisão, não é um Deus que cuida, não é um Deus de amor. E pode ficar mais confuso para algumas pessoas, porque Deus está falando que eles vão perseguir. Então você toma uma atitude e a perseguição aumenta.
Os resultados parecem negativos, e não é assim na nossa vida. Alguns momentos de resultados parecem que mais negativo ainda. Aumentou, eu fiz, e parece que não está dando certo. Parece que não faz sentido. Eu estou sendo mais apertado, mais pressionado, eu estou mais angustiado. A aflição, a perseguição, essa aflição resultará na glória de Deus. A mão poderosa de Deus é maior que essa aflição, é maior do que as nossas dúvidas, é maior do que este inimigo, é maior do que o inimigo. Não há derrota para os filhos de Deus, não há derrota para aqueles que andam com o Senhor. Até na derrota eu sou vitorioso, porque eu estou sendo trabalhado por Deus, eu estou crescendo, e se eu morrer, o Senhor me ressuscitará no último dia. Eu tenho promessas que vão além deste mundo, eu tenho promessas que vão além das dores que podem ser causadas aqui. Eu tenho a certeza que Deus está treinando, está modificando o meu caráter para algo que é eterno e não transitório, não passageiro. Nós somos chamados para a eternidade, somos chamados para morar com Deus, para viver com Deus. Nós não iremos mais morrer, não, nós teremos as nossas lágrimas enxugadas pelo próprio Deus. Algo eterno. Por isso nós precisamos nos lembrar das promessas do Senhor. Não há derrota para os filhos de Deus, não há. Em meio à derrota, o cristão é vitorioso. Em meio ao que as pessoas veem, nós podemos estar sendo presos, nós podemos ter os nossos bens sendo retirados pelo governo, nós podemos ser mortos, mas nós somos vitoriosos, porque é o Senhor quem está nos dando a vitória. Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. É assim que o diabo está aí fora, é assim que os inimigos estão. Versículo 5 ao 7, deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. A opressão, cada um com um oficial no seu comando. O pecado perdeu os escravos dele, né? O mundo perdeu os escravos, e é por isso que nós precisamos estar alegres, porque nós não somos mais escravos do pecado, porque o Senhor Jesus Cristo nos libertou. Há uma ênfase no estado anterior e no atual. Antes, escravos. Agora, nós fomos retirados com mão poderosa, com força, a força daquele que ninguém pode resistir. Essa mão poderosa nos tirou dessa escravidão, para vivermos uma vida em abundância com Deus. Antes nós éramos pecadores, agora nós somos santos. Antes nós estávamos perdidos, agora nós fomos achados por Deus. Antes nós éramos órfãos, agora nós somos filhos do Senhor, filhos de Deus. Antes com lágrimas, agora nós somos consolados. Nós estávamos condenados, agora nós estamos salvos, somos povo de Deus, filhos de Deus. Então vamos avante, mesmo diante do medo. O mundo não está contente com essa nossa libertação. Uma investida oficial com grande poder bélico, grande força, para fazer com que nós venhamos a recuar como igreja. Intimidação contra o povo, para aprisioná-los novamente. Então toda a sedução, todas as intimidações, todas as ofertas que vêm, é para poder aprisionar novamente. Escute o que o mundo fala, o que Satanás fala, sim, o que está querendo o opositor. Ele está dizendo: olha, nós perdemos os nossos escravos. Quem se rende a Jesus Cristo, o mundo perdeu, o pecado perdeu. Antes escravos, agora libertos. E nós estamos salvos pelo sangue de Cristo e garantidos no céu. E você pode falar: você acha então que a sua salvação está garantida? Sim, em Cristo Jesus.
não pelos meus méritos, mas por alguém que pagou o preço por mim, não porque eu sou uma boa pessoa, mas porque Cristo perdoou os meus pecados, e é nisso que eu me garanto, é nele que eu me garanto, é nele que eu me fortaleço, e é nele a minha rocha. O mundo não está contente, então essas intimidações e essas ofertas, que nós não venhamos a receber. E o Senhor endurece o coração de Faraó. O rei do Egito era como se fosse um deus, e ele perseguiu os israelitas que marchavam, versículo 8, marchavam triunfantemente. Marche triunfantemente, caminhe de forma triunfante, vitoriosa. Fico triste? Fico. Passo momentos difíceis? Sim, mas eu estou triunfante, porque eu creio nas promessas do Senhor, eu creio naquele quem prometeu, porque Ele é fiel, Ele é justo e poderoso. Não há quem possa resistir ao Senhor, não há briga de bem e mal. Reparem que a guerra, quando acontece, é para intimidar o povo de Deus, não há resistência contra Deus. É para poder dizer que Deus não se preocupa, que Deus não é tão poderoso, que Ele não é seu Pai, que Ele não é o Senhor. Não há resistência. Essa coisa de bem e mal brigando, isso é coisa aí que é do costume. Não há resistência. Quando Deus está em alguma coisa, só tem como se ajoelhar. Não tem como ninguém medir força com Deus. O que Deus está fazendo é nos treinando, pedindo a nós uma posição. Ousadia e triunfo é a nossa caminhada com Deus, de cabeça erguida. Se posicione como alguém que caminha de forma triunfante. Que maravilha é andar com Cristo. Quando os nossos olhos são abertos, que você tenha os seus olhos abertos ao Senhor, que a sua família tenha os olhos abertos ao Senhor, que você marche essa marcha de guerra, os milagres que têm acontecido nessa sua caminhada, a alegria de nós hoje estarmos aqui, de poder ouvir a Deus, de servir a Deus, de ser amigo de Deus. Mas a perseguição aumenta. Israel sofre uma perseguição pesada. E não só aumenta, que às vezes o caminho parece que não faz sentido, eles são alcançados. Eles são cansados. Não só teve uma, como se fala assim, ameaça, não só ameaçaram, eles agora chegaram, os egípcios com todos os cavalos, todo o poder bélico e carros de guerra do faraó. Os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram, quando estavam acampados à beira-mar. Ainda o Senhor me mandou acampar e os inimigos me alcançaram. Não faz sentido. Perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Manter a confiança quando há um grande aperto exige de nós um posicionamento. Todos esses cavalos. E eu pergunto, qual é a nossa posição nesta guerra? Eles me alcançaram. Desemprego, escassez, lutas, depressão. O mundo às vezes cai na minha cabeça. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Nesse momento, esse clamor não é bom, está valorizando o inimigo, isso vai levar você ao terror. Não é fé, mas uma reclamação e medo do inimigo. O inimigo pode às vezes bater com força, sim, mas você tem um escudo, e esse escudo é o Senhor, que caminha contigo, que te protege, que te sustenta. Ele sustenta a sua vida,
Lembre-se dessas coisas, grave no seu coração, fale para a sua alma e dê ordens a ela para ficar satisfeita com o Senhor. Diz: o Senhor é o meu escudo, é a minha força, é a minha fortaleza, Ele que me sustenta. No momento em que eu estou com medo, no momento de pânico, Ele tira o pânico de mim, Ele me ajuda a caminhar. Para os israelitas aqui, eles estavam caminhando triunfantes. Às vezes acontece isso. Mas eles agora, aquilo que era triunfo, parece uma derrota e morte, pode acontecer. Mas está em jogo algo muito sério aqui. Vamos ler o versículo 11. O que eles disseram a Moisés? Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Foi Moisés quem tirou o povo do Egito? Quem te trouxe aqui? Quem tem sustentado você? Quem tem dito a você: essa igreja, a igreja é minha, eu sou o Cristo que salva? Clamaram a Deus por 400 anos. Deus vai em favor do povo. O povo enfrenta essa dificuldade, mas não tinha dificuldade de provisão e de proteção. É uma resistência para sair da escravidão, do pecado, isso acontece. Era uma dificuldade pessoal e não falta de providência. Quem levou o povo para ali foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, não foi Moisés. E eles preferiram o conforto naquele momento, mas no meio da condenação, as riquezas da fé. Eles preferiram o conforto às riquezas. A preferência foi o conforto, mas no meio da condenação. Mas eu tenho riquezas caminhando na fé. Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. A Bíblia nem diz se eles falaram isso antes, só é mencionado aqui. Talvez tenha sido até a primeira vez que eles falaram isso, mas estava no coração. Mas eles colocaram para fora o que eles estavam sentindo só ali naquele momento. Para Moisés, ou teve uma conversa antes, é possível também, mas a Bíblia não relata. Mas a gente sabe que aqui se externaliza que, olha, eu queria ser escravo. Nós dissemos lá para você: prefere estar fora da vontade de Deus no Egito, a estar fora do Egito e dentro da vontade de Deus. Que nós não sejamos assim, que a nossa preferência é estar longe do conforto, mas na presença de Deus, longe do Egito e dentro da vontade de Deus. O que adianta estar fora da vontade de Deus no Egito, no conforto, se nós não somos consolados por Deus? Porque mesmo você no conforto, há momentos em que você precisa de consolo, de ter uma segurança numa rocha, e não há consolo melhor do que o consolo do Senhor, aquele que nos treina. Algumas vezes, a coisa mais difícil é aquietar-se e confiar em Deus. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Ver o livramento do Senhor mais claramente que a aproximação dos egípcios é algo que exige fé, mais claramente do que as desilusões, do que as lutas. Você vê a provisão, o livramento do Senhor, é algo que exige de nós fé, é o natural contra o sobrenatural. E qual saída você tem para o estado que você está? Caminhar pode ser que não dará em lugar algum, só tem um mar na minha frente, não tem como o Senhor mudar quem eu sou, o que estou passando. Não há livramento para uma força tão poderosa, um poder bélico tão grande.
Como poderei ficar de pé com o inimigo me alcançando? O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Tenham calma, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele dá direção para aquilo que você tem maior dificuldade, para aquele momento do medo, em que você não sabe como avançar nem para onde ir, que você não sabe como resolver ou quando vai resolver. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Chegamos aqui no texto. Diga aos israelitas que sigam avante. Diga aos israelitas que marchem, que sigam, avance, continue, creia. Não é momento de parar. Já dei a direção. Siga na minha palavra, confiando em mim. Vocês têm motivo para continuar. Eu estou abrindo o caminho. Estou limpando o coração de vocês. Estou tratando e mudando o caráter. Sou o Senhor e conduzo a minha igreja. É Cristo quem conduz a igreja dele. Continue, porque eu estou tratando corações. Eu estou firmando a minha palavra na sua mente, na sua mão, no seu coração. Caminhe, continue, marche, e vocês verão o livramento de Deus. Momento de continuar nos propósitos do Senhor. Continue e eu enxugarei as lágrimas. Caminhe e eu curarei a ferida. Me ouçam e sejam livres, frutíferos. Tenham a sua terra e o seu coração sarado, e dará muitos frutos. Então ele diz, agora exigia dele uma posição, e Deus pede a nós hoje uma posição. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Na frente tem o mar, atrás os egípcios, não tenham para onde ir. Clamei ao Senhor, mas o Senhor já disse, é por aqui, avance. Preste atenção, esse mar não pode deter o meu poder. O que eu estou fazendo, a obra que eu tenho na vida de vocês, não há ninguém que tenha força, que possa suportar o meu dedo, que possa suportar a transformação, aquilo que eu estou fazendo em vocês. Não há ninguém como eu, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Coloque, continue a caminhada, marche, é momento de você ter uma posição. Eu sei que teve medo, eu sei que há medo às vezes no seu coração. Eu conheço, eu sondo. Moisés nem clamou a ele, mas Deus já falou, eu sei que há medo no coração. Tome uma posição. Eu farei esse povo passar pelo mar em terra seca. O mar vai se abrir, vou criar paredes de um lado e do outro, vou secar a terra, vai passar em terra seca, porque eu farei isso. Eles irão perseguir também os egípcios, mas eu continuarei a minha obra em vocês, e serei glorificado na derrota daquele que não pode contra mim. O seu exército não é nada contra mim. Não temam o exército de Faraó, não temam essas pressões que venham contra vocês, não desistam. Sabe o que eu visualizo às vezes aqui? Não compartilho muitas coisas, né? Ministérios, igrejas sendo abertas para destruir obras do maligno, e você não tem ideia da dimensão em que pode chegar. Você se envolvendo, você crendo nesse Senhor, lugar aonde você pensa que não dá mais para ir, e o mar se abre. A presença de Deus estava a todo momento com eles. Quando ele fala isso, o que acontece? A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu de frente deles e se pôs atrás. Força total para proteção e caminhada. Foi para trás a coluna de fogo e a nuvem,
e confundiu Faraó, os egípcios, fazendo com que as carruagens ali não pudessem andar, confundindo a todos. Você acha que o meu povo está confuso? Quem está confuso é quem anda longe da minha presença. Você acha que o meu povo está perdido? Ele está sendo guiado e orientado por mim. Quem guia esse povo sou eu. Quem orienta, quem salvou esse povo fui eu. E eu salvei para que eles sejam salvos de verdade para toda a eternidade. Você não pode contra mim, e eu serei glorificado. A presença de Deus a todo momento. Imaginem a cena de uma coluna de fogo caminhando, e a nuvem, e vindo para trás na retaguarda. Agora vocês podem caminhar. Essa coluna de fogo, essa proteção de Deus, ela é constante na nossa vida. E para uns, trevas, para os egípcios, se converteu em trevas. Para aqueles que foram retirados, era luz. E eles marcharam e seguiram e caminharam pelo Mar Vermelho, aberto de uma forma milagrosa, chegaram do outro lado, alcançaram o impossível de maneira impossível, de maneira que não daria para fazer, não de uma forma natural, porque é algo espiritual. Nós estamos lidando com assuntos espirituais na nossa vida, que afetam o material, mas é altamente espiritual, porque tem a ver com a eternidade. Para finalizar, depois que eles passaram, e os egípcios ainda tentaram entrar, eles são confundidos, são ali derrotados no mar, e aí diz assim no versículo 31, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Que nós possamos nos lembrar de todos esses feitos que o Senhor tem feito na nossa vida, lembrar desse seu poder e do seu amor, lembrar da sua mão poderosa e do seu livramento, lembrar que o deserto com Deus é melhor que o conforto sem a sua presença. Avançar nos levará a outro nível, avançar nos levará a resistir à incredulidade. Povo de Deus, avance, marche, assuma o seu papel, o inimigo não poderá prevalecer. Se nós continuarmos, Deus lutará por nós a todo momento, estará conosco, nos orientando, dizendo, caminhe, mas é necessário que você faça a sua parte, é necessário que você caminhe, é necessário que você continue, mesmo em meio à incredulidade. Senhor, eu creio, me ajude com a minha falta de fé, porque eu creio que eu tendo fé, eu conseguirei. Conseguirei por quê? Porque o Senhor está comigo, porque eu assumo uma posição diante de Deus, porque o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, o Senhor tem enxugado as minhas lágrimas. Não esqueça das lágrimas que o Senhor enxugou, porque Ele enxugou para a eternidade. Não esqueça, se é momento que está festejando, não esqueça que esse seu momento de festa é o momento que o Senhor te proporcionou. Lembre-se, Senhor, estamos festejando essa vitória, estamos festejando esse emprego, estou festejando esse salário, essa casa, tudo que eu estou visualizando, eu entrego a Ti, Senhor, porque é Teu, Senhor, o Senhor me deu, tudo que eu tenho é Teu, Senhor, todo o meu futuro, quando eu olhar para o futuro assim, que eu olhe e veja, sempre Deus na minha frente, Deus me mandando caminhar, Deus guiando os meus caminhos, que eu tenha posições de fé para o Senhor. Senhor, eu te entrego este culto, Deus, em adoração e louvor, a cada um que aqui está, Senhor, aquele que está em casa, Deus, alcance, ó Deus, com mão poderosa, seja, Senhor, o Teu falar, o Teu agir, Deus. Quem somos nós sem Ti, Senhor? Quem somos nós, ó Deus, sem a Tua direção, Senhor? Quem sou eu, ó Deus, sem o Senhor estar comigo, Deus? Quem sou eu no meu emprego, Senhor? Quem sou eu com a minha família, Deus? Protege, Senhor, os meus filhos, as minhas filhas, os meus irmãos, os meus familiares, ó Deus. Aquele que eu não creio, ó Deus, que às vezes pode te servir,
Às vezes sou eu que penso, eu não sou sincero com Deus. Constrói em mim, ó Deus, um caráter que te agrada, Senhor. Os meus familiares que estão perdidos, Senhor, eu creio que o Senhor os alcançará, ó Deus, porque o Senhor tem mão poderosa, Senhor. Ninguém te resiste, Senhor. Ninguém resiste ao teu amor, ó Deus. A Bíblia é uma grande história de amor, mesmo em momentos que parece que o Senhor está botando pelo caminho mais longo, mas o Senhor está treinando, porque há algo para a eternidade, Senhor. Que cada um que está aqui ouvindo, Senhor, se posicione diante de Ti, em nome de Jesus, Senhor. Mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Diga, igreja: oh, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei. Sim, Senhor, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é de todo o seu coração, cante. Luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão.
Diga, igreja, este é quem tu és. Ele é o mesmo que operou milagres no deserto. Aleluia. Este é quem tu és. Ele é maravilhoso. Aleluia. Este é quem tu és. Você pode glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Este é quem tu és. Tu és o mesmo. Tudo que tu tens feito, Senhor, queremos trazer à memória as suas grandes obras em nossas vidas e na tua palavra. Aleluia, para nos dar esperança. Aleluia. Este é quem tu és. Não queremos nos esquecer de quem tu és, Senhor, e de tudo que tens feito e ainda vais fazer, porque o Senhor é um Deus vivo e poderoso. Te louvamos por esse tempo e pela tua palavra que venha de encontro, Senhor, aos nossos corações. Visita o seu povo, continue conosco logo mais à noite, ministrando a sua presença, o seu poder. Leva-nos guardados por ti. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Uma semana abençoada para vocês, querido.